Seja muito bem-vindo ao Código Supremo. Esse vídeo não é sobre conquistar ninguém, não é um manual de sedução. E, sinceramente, se é isso que você busca, talvez ainda não esteja pronto para escutar o que será revelado aqui. Porque a verdade sobre o que as mulheres pensam de você não se encontra em frases prontas, nem em tutoriais de linguagem corporal. Ela está nas entrelinhas, no invisível, no que você nem percebe que está transmitindo. Carl Jung dizia que a alma humana se revela nos pequenos gestos, e é exatamente isso que acontece quando uma mulher te observa. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, ela já entendeu quem você é. Não pelo seu carro, não pela sua roupa, mas por algo mais profundo: sua energia. É isso mesmo. Enquanto você se pergunta, o que eu devo dizer? Ela já está decidindo, no silêncio dela, se você é um homem que merece ser levado a sério, ou apenas mais um tentando desesperadamente se provar. E o mais brutal, ela não precisa refletir sobre isso. Ela sente. Ela sente sua fraqueza. Ela sente sua tentativa de impressionar. Ela sente que você quer ser amado mais do que quer ser respeitado. E isso a faz perder o interesse. Você pode abrir a porta do carro, você pode mandar flores, você pode se declarar 1000 vezes, mas nada disso importa se ela perceber, mesmo que de forma inconsciente, que você não se valoriza. Você acha que está conquistando, mas está se vendendo barato. Você acha que está se abrindo, mas está se entregando demais, cedo demais, sem que ela tenha feito nada para merecer isso. E o mais duro de tudo isso é que ela não vai te dizer. Ela não vai te avisar. Ela simplesmente vai se desligar. E você vai ficar confuso. Vai se perguntar o que fez de errado. Vai entrar no labirinto da culpa. Vai se culpar por ter sido bonzinho demais, por ter sido emocional, por ter sido intenso. Mas o erro não foi o amor. O erro foi ter se esquecido de você. Ter deixado de ser o homem que conduz a própria vida para virar alguém que apenas reage aos sentimentos dela. Carl Jung dizia que isso é uma inversão da ordem natural do masculino, que o homem só pode realmente se conectar com o mundo, com o outro, com uma mulher, depois que tiver se encontrado com sua própria alma. E sabe o que mais dói? É que muitos de vocês sabem disso. Sentem isso. Pressentem que há algo errado na forma como se comportam diante do desejo, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Padrões que vêm da infância, da rejeição, do medo de ficar sozinho, do medo de não ser escolhido. Você pode tentar disfarçar, pode treinar a voz, a postura, a fala, pode até aprender a ser frio, a ser desapegado, a jogar o jogo. Mas se no fundo você ainda carrega a angústia de não ser suficiente, a mulher vai perceber, mesmo que você esteja sorrindo, mesmo que esteja confiante, mesmo que finja estar no controle. Ela vai sentir a ausência da sua presença real. Aquela que não precisa ser validada, aquela que não depende da resposta dela. E aí que está o segredo. O homem que conquista o respeito e o desejo de uma mulher não é o mais bonito, não é o mais rico, é o que está inteiro por dentro. O que não se fragmenta diante da ausência de atenção, o que não se perde quando não recebe reciprocidade, o que continua centrado, firme, conectado com sua própria missão, mesmo quando ela some, silencia ou testa. Esse homem não precisa pedir amor. Ele não precisa implorar por conexão. Ele atrai, porque ele emana algo que poucas mulheres estão acostumadas a encontrar: um homem que se basta. E o que mais assusta é que isso mexe com elas. Porque uma mulher pode até brincar com o fraco, mas ela se entrega ao homem que ela admira. E a admiração não nasce do afeto, nasce da presença, da consistência, do centro, do silêncio que diz: eu não preciso de você para ser quem eu sou. Mas, se você quiser caminhar comigo, será respeitada. Carl Jung dizia que toda mulher procura inconscientemente um arquetipo masculino, um homem que represente força, firmeza, liderança emocional. Mas ela também testa.
Ela precisa ter certeza de que ele é real, de que não é uma performance, de que o centro dele não desmorona quando ela se afasta. E aí está o ponto que muitos de vocês ignoram. Ela espera que você tenha estrutura para sustentá-la. Mas como você vai sustentar uma mulher se você mal consegue sustentar a si mesmo? Como você vai protegê-la emocionalmente se a sua identidade desmorona quando ela não responde? Como você vai liderar a relação se você é guiado pelo medo de ser deixado? Enquanto você não confrontar esse espelho, enquanto você continuar tentando conquistar com palavras, presentes, promessas e submissão, você vai perder. De novo, e de novo, e de novo. Até entender que a única forma de ser visto de verdade é quando você se vê primeiro, quando você se encontra, quando você se torna o tipo de homem que não precisa de aprovação para se sentir vivo. Porque no fim, o que as mulheres pensam de você é apenas um reflexo do que você pensa de si mesmo. Você já parou para pensar por que algumas mulheres te olham como se já soubessem quem você é, mesmo sem nunca terem trocado uma palavra com você? Elas não estão vendo apenas sua aparência, nem o seu estilo. Estão sentindo a sua presença. A forma como você entra num lugar, a energia que seu silêncio carrega, o modo como seus olhos evitam ou sustentam o mundo. É como se o inconsciente delas fizesse uma leitura silenciosa do homem que você realmente é, muito além das palavras, muito além das máscaras que você aprendeu a usar. Carl Jung dizia que existe uma parte inconsciente em nós que capta o que está oculto nos outros. E as mulheres, por razões arquetípicas e ancestrais, são treinadas emocionalmente para perceber aquilo que os homens escondem de si mesmos. Quando você finge estar confiante, mas está morrendo de medo por dentro, elas sentem. Quando você sorri e elogia, mas está desesperado por aprovação, elas percebem. Quando você tenta se mostrar inteligente, interessante, superior, mas por dentro ainda é aquele menino perdido tentando provar que é digno de ser amado, elas sabem. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser inteiro. Mulheres não se conectam com a sua imagem. Elas se conectam com a sua essência, com a sua verdade, com a sua clareza interior. Quando você não precisa fingir nada, é quando você se torna tudo. Mas isso exige um confronto brutal com a sua própria sombra. Você não vai conquistar respeito apenas sendo gentil, educado e um bom homem. Isso não basta. Isso nunca bastou. Se você vive apenas para agradar, para se moldar, para receber carinho em troca de obediência, você se torna previsível, fraco, sem centro. E no fundo, você começa a se apagar para caber em lugares que não foram feitos para você. Sabe o que as mulheres pensam de você em segredo? Elas pensam, ele é legal, mas tem algo nele que não me atrai. Elas não vão te dizer isso, não vão querer te magoar, mas também não vão se sentir verdadeiramente magnetizadas por você, porque o seu desejo de ser aceito grita mais alto do que a sua presença. O homem que se conhece, que enfrentou o seu caos interior, que foi até o fundo do poço e voltou mais forte, este homem não precisa se vender. Ele não se exibe, ele não força, ele é. E isso é irresistível, porque ele não é só um homem. Ele é um universo inteiro que vibra em silêncio. A maioria dos homens vive tentando decifrar o que as mulheres querem, mas nunca pararam para perguntar o que eles mesmos querem. Nunca aprenderam a se escutar, a se ver, a se respeitar. E é por isso que a maioria das relações modernas são frágeis, rasas, descartáveis. Porque são dois desconhecidos tentando se completar quando nem sequer se conhecem. Jung dizia, aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. Você não percebe, mas está atraindo exatamente o tipo de mulher que corresponde ao seu nível de consciência atual. Se você vive com medo de ser rejeitado, vai atrair mulheres que reforçam esse medo. Se você acredita que não é digno de amor, vai se envolver com quem sempre te deixa em segundo plano. A verdade é que o mundo não está te punindo. Ele está apenas te espelhando. E o que as mulheres enxergam em você é o reflexo daquilo que você se recusa a enxergar. Você acha que não é amado, mas no fundo é você que se abandonou. Você acredita que as mulheres não te respeitam.
Mas no fundo, é você que não se honra. Você sente que elas não te escutam, mas é você quem sufoca sua própria voz interior com vícios, distrações, desculpas e medo. A única forma de virar esse jogo é mergulhar para dentro, rasgar as armaduras, abrir espaço para a dor que você vem evitando há anos. Sim, vai doer, mas vai te libertar, porque toda transformação nasce do confronto com a própria escuridão. E quando você começa a se curar, quando você para de buscar validação e começa a viver com propósito, tudo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, seu silêncio muda, sua energia se torna magnética. Então, sem esforço, as pessoas ao seu redor também mudam. A mulher que te ignorava começa a te olhar diferente, não porque você aprendeu alguma técnica de sedução, mas porque você parou de se trair. Você quer ser desejado? Seja verdadeiro. Você quer ser respeitado? Seja firme com seus limites. Você quer ser amado? Ame a si mesmo o suficiente para não aceitar menos do que merece. Quando você muda o modo como se vê, o mundo inteiro muda o modo como reage a você. E sabe o que mais muda? O silêncio das mulheres. Porque no fundo, elas percebem. Elas sempre perceberam, mas agora elas finalmente respeitam. Alguns homens vivem presos numa prisão invisível. Não há grades, não há guardas, não há muros, mas há uma cela. E dentro dessa cela mora um menino calado, esquecido. Um menino que um dia teve sonhos, vontade de ser forte, livre, verdadeiro, mas que aprendeu cedo demais que não podia ser quem era. Que precisava ser aquilo que os outros esperavam. Que precisava sorrir quando queria gritar, agradar quando queria fugir, servir quando queria dizer não. Esse menino ainda mora dentro de você. E enquanto ele estiver trancado, você nunca será inteiro. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão é o lugar onde você escondeu sua raiva, sua dor, sua vergonha, sua fragilidade, sua confusão, sua revolta por ter sido apagado tantas vezes. E aqui está a verdade. O mundo nunca vai te dar permissão para ser você mesmo. O mundo vai tentar te moldar. As mulheres, a família, os amigos, a sociedade, todos vão projetar em você aquilo que esperam. Mas no fim das contas, só existe um lugar onde você pode encontrar descanso: no espelho da sua própria alma. Você precisa entrar em contato com esse menino ferido. E não para julgá-lo, mas para resgatá-lo. Enquanto você fugir disso, viverá numa eterna performance. Você pode ter dinheiro, carro, músculos, status, mas tudo isso será casca, se dentro de você ainda morar a sensação de que não é suficiente. Muitos homens hoje vivem buscando a validação feminina como se ela fosse a chave para o seu valor, mas não percebem que essa busca nasce de uma ausência interna. E não importa quantas conquistas você tenha, nenhuma mulher vai preencher um buraco que você mesmo cavou. Você pode até conseguir atenção, sexo, elogios, mas vai continuar vazio. Porque o que falta não é uma mulher. O que falta é você. E por isso, quando uma mulher te olha, ela não está apenas te avaliando, ela está te lendo, sentindo se há vida por trás do seu olhar, se há verdade por trás da sua fala, se há presença real por trás do seu corpo, e se não houver, ela não vai te seguir. Não porque ela é fria, mas porque o feminino é atraído pelo masculino que tem raiz, que sustenta, que não se desmonta diante do caos. E aqui está algo que poucos têm coragem de encarar. O feminino não respeita o homem que se esconde, o homem que tem medo do confronto, que prefere o conforto da aprovação do que a dor da autenticidade. Você pode até tentar ser bonzinho, compreensivo, carente de amor, mas o arquétipo do feminino profundo, aquele que deseja um homem de verdade, vai se afastar porque ela quer encontrar em você
aquilo que nem ela mesma consegue sustentar: estabilidade, direção, coragem. E não é sobre ser autoritário, é sobre ser inteiro, centrado, seguro em si, não porque domina os outros, mas porque já aprendeu a dominar a si mesmo. Quando você faz esse trabalho interno, algo muda. Você não corre mais atrás, você não implora, você não negocia seu valor. Você simplesmente existe. E a sua existência por si só se torna um convite, um chamado, um lembrete silencioso de que ainda existem homens que não se venderam. E quando uma mulher encontra um homem assim, ela sente, mesmo que não consiga explicar, ela sente que ali há um lugar onde ela pode descansar, não porque ele a completa, mas porque ele está completo. Mas isso não se compra, isso não se finge, isso se constrói no silêncio, na dor, na disciplina, no autoconhecimento, na reconstrução. É no abandono que você aprende a se bastar. É na traição que você aprende a confiar em si. É na solidão que você aprende a escutar sua própria alma. E então, sem aviso, sem precisar provar nada, você se torna o homem que os outros respeitam em silêncio, que os fracos criticam por inveja, que as mulheres observam com olhos curiosos, tentando entender como alguém pode carregar tanta presença sem dizer uma palavra. Você quer esse poder? Então pare de fugir da sua própria sombra. Olhe para o que dói, abrace o que te quebra, cure o que te afasta da sua verdade. Porque enquanto você viver com medo de ser rejeitado, você vai continuar sendo. Mas no momento em que você se levantar por inteiro, sem vergonha da sua história, sem medo de ser você mesmo, o mundo começa a se curvar. Não por arrogância, mas por reconhecimento. Porque o universo responde ao homem que se alinha com quem ele veio para ser. E as mulheres, elas não vão precisar dizer nada. Seus olhos vão falar por elas. Existe um momento na vida de todo homem em que ele para de correr. Ele não corre mais atrás de aceitação, nem de aplausos, nem de promessas vazias. Ele para, respira, encara o espelho e entende pela primeira vez que ninguém virá salvá-lo. Que tudo que ele sempre procurou, respeito, reconhecimento, amor, precisa nascer primeiro dentro dele. Esse momento não vem com música de fundo, nem com luzes dramáticas. Ele vem no silêncio. Às vezes numa madrugada solitária, às vezes depois de uma decepção brutal, às vezes depois de ser deixado, traído, esquecido. Mas ele vem. E quando vem, algo morre dentro de você. Mas ao mesmo tempo, algo desperta. Você deixa de ser apenas um homem comum e se torna alguém que já viu o inferno por dentro e decidiu voltar com os olhos em chamas. As mulheres sentem isso. Elas não sabem explicar, mas sentem. Sentem quando você já não precisa provar nada, quando não está mais competindo, quando seu olhar é firme, mas não agressivo, quando sua presença é forte, mas não opressora, quando suas palavras são poucas, mas carregadas de verdade. O feminino não busca perfeição, ele busca profundidade. E você só se torna profundo quando mergulha no abismo que existe em você, quando encara seus próprios monstros sem fugir, quando abraça suas feridas com respeito, quando deixa de se esconder atrás de máscaras e começa a viver com alma. Carl Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que está faltando no mundo. Homens que tenham coragem de tocar almas, a começar pela própria. Você já percebeu como alguns homens entram num ambiente e ninguém nota, enquanto outros entram e o ambiente muda? Não é porque eles são mais bonitos, nem mais ricos, é porque eles se conhecem, e quem se conhece emana poder. Você quer saber o que as mulheres pensam de você em segredo? A verdade é que elas enxergam tudo que você tenta esconder. Elas sabem quando você está carente, ansioso, perdido. Mas também sabem quando você se encontrou, quando você se reconstruiu, quando deixou de ser menino para se tornar homem.
E não há nada mais atraente do que um homem que passou pelo fogo e sobreviveu. Você não precisa da aprovação delas, precisa do respeito delas. E o respeito não se exige, se conquista, não com palavras, mas com postura, com integridade, com presença. A mulher certa não vai te querer porque você é perfeito. Ela vai te querer porque você é real, porque você não se dobra, porque você conhece o valor da sua palavra, porque ela vai sentir que ao seu lado ela pode relaxar. Porque você não está ali tentando agradá-la, está ali porque escolheu ser inteiro, com ou sem ela. Você quer mudar a forma como as mulheres te veem. Então mude a forma como você se vê. Encontre sua missão, cure sua relação com seu pai, com sua mãe, com você mesmo. Saia do piloto automático, abandone a vitimização, pare de pedir permissão para existir. Levante-se, olhe nos seus próprios olhos e faça as pazes com o homem que você está destinado a ser. Porque o dia que você fizer isso, o mundo vai sentir. E ela, aquela que sempre observou de longe, vai te olhar de novo, mas dessa vez com reverência. Porque ela vai saber, esse homem voltou da escuridão e agora ele não se curva para mais nada. Se isso te tocou, não ignore. Respira fundo, sente, salve esse vídeo e ouve de novo até que essa verdade te atravesse por completo. E se você sabe que esse é o tipo de conteúdo que o mundo precisa ouvir, compartilha. Não por mim, mas por todos os homens que estão presos em silêncio pedindo socorro sem saber como. Se você chegou até aqui, é porque você está pronto. Então faz algo por você. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar respostas fáceis, mas vai encontrar o que nunca te disseram, a verdade que transforma. E só os fortes têm coragem de escutar.